Então, agora está gravando. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o João Pedro, analista de admissões aqui da Lala. Comigo hoje a gente tem a Fernanda e a Atenea, também aqui do time de admissões, que vão nos ajudar aqui com dúvidas aqui no chat, tá bom? Então, fiquem mais que à vontade para comentarem dúvidas aqui, mas relembro que ao final da nossa exposição a gente vai abrir um espacinho para vocês perguntarem, seja no microfone, seja aqui no chat também, tá bom? Eu queria começar me apresentando com a minha intro Lala, né? Acho que quem estava aqui ontem talvez tenha conhecido um pouco dessa nossa prática, dessa nossa tradição, que é se apresentar com essa intro Lala, né? Que a gente fala o nome, a idade, a cidade e a música de chuveiro. Então, eu sou João Pedro, como falei, tenho 23 anos. Estou falando aqui, né, de São Paulo, capital, nascido e criado aqui em São Paulo. E atualmente, minha música de chuveiro é Desgraça, Desgraça da Anitta, do novo álbum da Anitta, Equilibrium, que tá demais, tá bom? Bom, pessoal, bora lá então começar. Fiquem à vontade aqui para se apresentar no chat também. Da onde vocês são, da onde do Brasil vocês são, comentem aqui no chat, porque acho que essa é uma das coisas mais especiais da Lara. A gente atinge o Brasil todo, a América Latina inteira, tá bom? Vou compartilhar aqui a nossa sessão de hoje, tá? Boa. Me avisem qualquer coisa, acho que tá certinho. Boa, pessoal. Então, bora lá, bora começar. Alguém aqui estava ontem na sessão de ontem, pessoal? Coloca aqui no chat se vocês estavam aqui. Se vocês não estavam, fiquem tranquilos, a gente vai mandar, tá bom? Por e-mail a gravação, tá? Legal, Ana, Guilherme, Jéssica, Camila, Rafael, demais, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. A Fê aqui colocou a introlala dela. Fique à vontade também para colocar de vocês, Enzo, bem legal, pessoal. Então, ontem, sem problemas, Lara, não se preocupa, tá? A gente vai mandar a gravação certinho por e-mail, pelo e-mail cadastrado no SurveyMonkey, tá bom? Que é a plataforma das applications, tá? E aí, pessoal, ontem, retomando um pouquinho, a gente falou de um processo um pouco mais geral, né? Um pouco das datas, como vai funcionar, a timeline dos acampamentos do Peru, que vão acontecer esse ano, para quem se inscreveu como primeira opção nos acampamentos do Peru desse ano, que vão ser em outubro, né? Sendo que a grande maioria dos outros acampamentos, né, os presenciais em São Paulo, no Brasil, e os virtuais tem uma outra timeline, né, que vão acontecer lá em janeiro, fevereiro de 2027, tá bom? A gente super pode retomar essa timeline caso vocês queiram, para vocês ficarem mais tranquilos em relação a datas e todo o processo da inscrição, tá bom? Agora, hoje a gente tem dois grandes tópicos para conversar, tá, pessoal? Que vai ser tópicos e assuntos relacionados à ajuda financeira que a Lara pode prover a vocês, candidatos, tá bom? E quais são as iniciativas que a gente também propõe em relação ao pagamento, tá? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre o ecossistema da Lala. Então, os camps, né, os acampamentos, é a porta de entrada para um ecossistema gigantesco de mais de 3 mil lá líderes da América Latina inteira, tá? Então, essas são as duas grandes coisas que a gente vai falar hoje, tá bom? E fique à vontade novamente para colocarem aqui as dúvidas de vocês, tá bom? Bora lá. Então, essa é a nossa agenda, tá? Então, a gente vai começar falando um pouquinho mais sobre a ajuda financeira, que nada mais são do que as bolsas que a Lala oferece a vocês candidatos, tá bom? Durante a application, né? Durante a inscrição. Ah, por fim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a captação de recursos, que é uma iniciativa aqui da Lala, que a gente ajuda os candidatos interessados que precisam de apoio financeiro num processinho aí de alguns meses, com materiais e dicas, trazendo lá líderes como que eles arrecadaram fundo, mostrando isso para vocês, incentivando vocês a também participarem dessa iniciativa. Depois, pagamentos, tá? Um pouco do processo das formas de pagamentos aceitas aqui na Lala. E, por fim, a gente vai entrar um pouco mais nessa comunidade, nesse ecossistema da Lala, dessa academia de liderança, tá bom? Da América Latina. Então, bora lá. Vamos começar, pessoal, com ajuda financeira, tá? Coloca aqui no chat, pessoal, quem já preencheu tudo da application, da inscrição.
vocês vão ver, e quem não preencheu, tudo bem, tá bom, pessoal? Quem ainda não terminou, tá? A gente ainda tem tempo. Legal, Joana. Legal, Maria. Então, justamente isso. Parte desse preenchimento, vocês passaram pelo Financial Aid Form, né? Pelo formulário de ajuda financeira. Ótimo, Camila, Laís, muito bom, gente. E esse formulário, ele é muito importante porque é através dele que a gente vai determinar, né, esse apoio financeiro para os candidatos, tá? Então, aqui algumas coisas importantes para trazer para vocês, tá bom, pessoal? Que é, a Lala, ela se propõe a não oferecer, tá? 100% de bolsa, tá bom? Mas a gente avalia as informações socioeconômicas de todos os candidatos, tá? Através desse mesmo formulário de ajuda financeira que vocês viram no application form, tá? Nesse formulário de aplicação, vocês tinham duas etapas, né? A inscrição, de fato, em si, que vocês escolheram um acampamento, escreveram as essays, né? Responderam um pouco mais da sua vida, e etc, né? E também, por outro lado, vocês preencheram o Financial Aid Form, que terminou, né? Que ainda não terminou, tem ainda a chance de preencher. Esse formulário de apoio de ajuda financeira é onde a gente pergunta um pouco mais sobre suas informações socioeconômicas, tá? De renda da família e outros critérios que a gente pergunta lá, tá? Nisso tudo, a gente agrega todos esses dados para fornecer e chegar numa porcentagem de bolsa, se o caso, né? Então a gente vai avaliar o caso de todo mundo, tá? E lá ela pode oferecer até 90% de bolsa. Em relação ao quê? Em relação ao preço base, né? E retomo aqui para vocês o preço base. A gente tem para os acampamentos virtuais o preço base de US$ 500, tá? US$ 500. E o preço base, que é o preço cheio que eu estou falando aqui, tá bom, pessoal? O preço cheio, US$ 500. Senhora, Oi, Evelyn, ó, tudo bem? Se quer perguntar alguma coisa, Evelyn, fica à vontade. Ou se foi sem querer, acho, não se preocupe, tá bom? É, beleza, seja bem-vinda, imagina, seja bem-vinda. É, então, como eu estava falando, pessoal, o preço cheio dos acampamentos virtuais, US$ 500, e dos presenciais, US$ 1.500, tá? A gente vai ver um pouco mais o que está incluso nos acampamentos presenciais, tá bom? É, então, esse é o preço cheio, e a Lala se propõe a oferecer, se aplicável, uma porcentagem de bolsa em relação a esse preço cheio, tá? Com base justamente nas informações socioeconômicas, tá? Então, a Lala não olha para a bolsa em relação à idade, em relação ao desempenho até das essays, tá? É puramente, exclusivamente com as informações socioeconômicas do Financial Aid, tá bom? E por isso a gente quer justamente ajudar vocês a se engajarem e participarem da Lala, começando pelos acampamentos, entrando nesse ecossistema vitalício, né, em que vocês vão poder fazer parte, em que a gente tem muitos programas de desenvolvimento da sua liderança, como jovem latino-americano, para o resto da sua vida, tá? E claro, se essa bolsa fornecida pela Lala não for suficiente imediatamente, ou seja, se esse valor de porcentagem não for o suficiente para vocês conseguirem pagar imediatamente os camps, a gente tem outras iniciativas muito legais, já de desenvolvimento de liderança, em que a gente oferece a vocês gratuitamente, naturalmente, para ajudar vocês a arrecadarem esse resto do fundo. Lembra vocês, sobretudo os acampamentos, os campistas presenciais, né, que aplicaram para os presenciais, que o valor da bolsa de 1.500 se aplica somente ao camp, né? E aí tem todos aqueles custos logísticos. Então a gente está falando, possivelmente, se você for de São Paulo, da passagem aérea ou passagem de ônibus, e esses custos logísticos, a bolsa da Lala não inclui, tá? Então, o próprio campista que arca com esses custos. E é por isso que é muito importante participar, caso seja o seu caso, da arrecadação de fundos, tá? É justamente essa iniciativa que, caso você ache que não está ainda com o valor que você consiga pagar, você tem o direito, como candidato aprovado, né, eventualmente aprovado, depois de todos os processos, de participar da arrecadação de fundos, tá bom? A arrecadação de fundos, ou fundraising, como a gente chama aqui, né, é justamente essa iniciativa em que a gente vai juntos, então todo mundo ali numa comunidade, vai se apoiar. E a Lala vai ser a responsável
justamente por apresentar materiais sobre arrecadação de fundos. Então, a gente vai ter algumas sessões síncronas, exatamente como a gente está tendo agora, em que vocês vão poder fazer perguntas para a gente, em que a gente vai poder mostrar materiais para vocês de como arrecadar, a melhor maneira de arrecadar fundo. Poxa, a gente tem 8 anos já de existência na Lala, pessoal. A gente vai comentar um pouquinho mais disso. Mas é isso, a gente tem essa expertise, a gente tem esse material para ajudar vocês a arrecadarem esses recursos. Essa arrecadação já faz parte também dessa própria iniciativa de liderança, de falar, beleza, eu preciso atingir esse objetivo, como que eu chego lá, quais são as estratégias que eu posso chegar lá, seja por vaquinha, seja por um empreendimento, seja por apoio da família ou de amigos, e por aí vai. Então tem muitas estratégias que a gente vai mostrar para vocês em como arrecadar esse valor para pagar os camps e, portanto, pagar a entrada para a Lala, né? E para além desse apoio síncrono, pessoal, a gente também vai ter um apoio quase que assíncrono ali com os seus próprios coaches, né? Então a gente também tem nessa iniciativa a possibilidade de você, candidato, se conectar com um coach, com um fundraising coach, como a gente chama, né? Uma espécie aí de mentor que vai te acompanhar desde o começo da iniciativa, te incentivando, escutando um pouco das suas dores, vendo caminhos possíveis para você tentar fazer aquela reta final para arrecadar aquele valor final, tá bom, pessoal? Então, isso é muito, muito, muito legal. Essa iniciativa de arrecadação de fundos, então, está aberta para vocês participarem, uma vez aprovados, né? E tudo isso, como participar, podem ficar tranquilo, que é um processo que virá ainda, tá? E ele é justamente para aquelas pessoas em que precisam de apoio financeiro, tá? Depois da lá ter dado o preço final para vocês, esse preço final já incluso com a bolsa, né, como a gente comentou. Então, esse preço final com a bolsa, caso você ainda precise de apoio financeiro, você vai ter um formulário em que você vai poder falar: oi, eu preciso ainda de apoio e eu quero participar da arrecadação de fundos, tá bom? E aí, com isso, você se compromete a participar mesmo assim da iniciativa, a participar das nossas sessões síncronas, se engajar com o coach para que a gente possa, para que você possa chegar aí nesse preço final, que é o seu objetivo final, tá bom? Então é assim que funciona a arrecadação de fundos. Tudo será naturalmente comunicado pelo e-mail, como a gente sempre faz, tá? O nosso caminho principal e eventualmente pelo WhatsApp também, tá bom, pessoal? E dando continuidade aqui, por que participar da iniciativa? Já comentei até um pouquinho aqui, um pouco sobre isso, sobre esse motivo, mas claro, é uma formação gratuita que ela oferece a vocês, candidatos, tá, pessoal? Em que a gente vai oferecer suporte emocional, comunitário. Como eu falei, a gente vira uma comunidade da iniciativa de arrecadação de fundo em que todo mundo se ajuda para chegar naquele objetivo final, né? Com suporte logístico pre-camp, pré-camp, né? Toda essa quantidade de documentos que precisa preencher. E, claro, vocês vão aprender a contar a própria história, a fazer esse storytelling, a construir estratégias de divulgação nas redes sociais ou para o grupo da família do WhatsApp, e etc, etc. Então, é uma iniciativa muito legal, gratuita, e que já dá o pontapé, o gostinho de como a gente forma líderes aqui na Lala, tá? Legal, pessoal. Então, já passamos aí pela bolsa, como que funcionam as bolsas. Depois a gente foi um pouquinho mais sobre a iniciativa de arrecadação de fundos, tá bom? E agora sobre o pagamento, tá? Vou ser breve aqui, que essa também é uma das últimas etapas do processo, mas já é importante vocês saberem desde o começo, tá? Para quem está aqui, para quem está vendo da gente da gravação, tá bom? A Lala, a gente oferece para os brasileiros alguns métodos de pagamento, tá bom? Então, os brasileiros, vocês receberão um link de pagamento em que vocês, com esse preço final, tá? Advindo depois da alocação das bolsas, né? E esse preço final, você vai poder pagá-lo à vista, através de Pix, tá bom? Ou em cartão de crédito, ou débito também a gente aceita, mas sobretudo crédito, tá? À vista ou parcelado, tá bom? Então, os brasileiros têm a chance, têm a possibilidade de parcelarem o valor final em até 12 vezes sem juros, tá? Então, é assim que funciona o pagamento, tá bom? A Lala cobre as taxas de conversão da moeda, muitas vezes. Vocês vão pagar em reais brasileiros, tá bom? A gente faz essa conversão, tá? Então, vocês vão receber o preço final já em real, tá? Lembra que a tabela, o preço tabela, a gente faz em dólar, a bolsa cai sobre esse preço em dólar e a gente converte em real, tá bom? Bora lá. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, podem
mandar aqui no chat, a gente está acompanhando, tá? E no final vamos ter esse momentinho, tá bom? E sejam bem-vindos quem está entrando agora, tá? Isso. E aqui eu vou pular, pessoal, aqui é mais sobre os hispânicos dos outros países da América Latina, tá? Em que a gente tem um método de pagamento diferente e um pouco dos prazos de pagamento, tá bom? Lembra que eu falei que os camps, os acampamentos em Peru, que vão acontecer em outubro, que é o PLB 3 e 4, tem uma timeline, um processo de datas diferente dos acampamentos regulares? Então é disso que eu estou falando, tá? Então a gente tem aqui em cima a prazo de pagamento dos camps do Peru em outubro e novembro desse ano. Se você colocou essa primeira opção, saiba que a data limite de pagamento é um pouquinho mais cedo, tá? Dia 18 de agosto, tá bom? E se você faz parte da leva de acampamentos regulares, e que a gente está falando dos acampamentos de janeiro e fevereiro, que são os presenciais no Brasil, o PLB 5, que é no Peru presencial em fevereiro, e os acampamentos virtuais, o seu prazo de pagamento são 2, tá? O primeiro é dia 9 do 11, perdão, 9 de novembro, tá? E esse pagamento, enfim, essa primeira data, né? E a sua vaga ela é confirmada por ordem cronológica de pagamento, tá bom? Nossas vagas são limitadas, tá? Presenciais e virtuais, por camp, tem um número limitado. E sua vaga é confirmada com a ordem de pagamento, tá? Até essa primeira prazo de pagamento. No segundo prazo, dia 23 de novembro também desse ano, a sua vaga é confirmada também por ordem cronológica e sujeito à disponibilidade. Então, é possível que as vagas do campus já tenham sido preenchidas, né? Mas se não foram, você está dentro por ordem cronológica, né, de pagamento, tá bom? Em caso de lotação, o pagamento concluído garante automaticamente sua vaga na temporada seguinte e fique tranquilo, a gente vai entrar em contato com vocês, a gente vai confirmar se vocês estão dentro, se vocês ficaram aí depois dessa lotação, a gente vai falar com vocês em relação a essa realocação para a próxima temporada, tá bom? Esse processo de pagar envolve justamente pagar, tá? E subir o comprovante de pagamento no SurveyMonkey, né? Que é a plataforma que a gente vai fazer tudo de application, tá? Tudo de inscrição vai ser diretamente para o SurveyMonkey, como acho que vocês já sabem nessa primeira etapa, tá bom? Esse formulário, portanto, deve vir com os dados do pagante, né? Do titular do pagamento. A gente sabe, enfim, muitas vezes talvez você seja o seu próprio titular do pagamento ou os seus pais, enfim, alguém responsável por você. Nesse caso, está sem problema, nesse próprio formulário de comprovação do pagamento, você vai colocar os dados do seu titular. Tudo isso será informado também em breve, mais para frente, quando a gente chegar nessa etapa, tá bom? E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, né, um pouco qual que é essa diferença, né, de valor do virtual e do presencial, tá? Aí eu queria trazer um pouco o que está incluso no acampamento presencial. Coloca aqui no chat, pessoal, quem colocou o presencial como primeira opção. Seja no Brasil ou no Peru, tá? Coloca aqui. Legal, Ana. Evelyn também, Rafael, bastante gente. Muito legal, pessoal. Massa, massa, massa. Então, vocês devem saber que o preço é $1.500, o preço tabelado, o preço padrão, né? Vamos ver o que está incluso nesses acampamentos presencial. Legal, pessoal. A gente está falando de todo o custo de participar do camp e de entrar na Lala. Mas não só isso. A gente está falando dos custos de alimentação, de hospedagem, que será aqui em São Paulo, presencialmente, tá bom? Dos materiais do programa, seguros e transporte terrestre. Então, a Lala vai te pegar no aeroporto, caso você venha de avião, vai te pegar na rodoviária, caso você venha de ônibus aqui para São Paulo, caso você seja fora de São Paulo, né? Enfim. Então, tudo isso está incluso já nesse preço dos acampamentos, tá bom? O que não está incluso, e isso é tão importante quanto, né? Não está incluso outras despesas, como a sua própria passagem de avião, a sua passagem de ônibus. Isso não está incluso, tá, pessoal? Por isso que é muito legal vocês participarem da iniciativa de arrecadação de fundos. E sua meta final não vai ser só o valor do acampamento, né? Vai ser também esse valor logístico das passagens de avião ou de ônibus, enfim. Tá bom? Lembrando que o acampamento presencial dura 7 dias, tá? Sendo que o primeiro e o último dia, esse dia de chegada, e o último dia é o dia de saída. E lembrando a todos que escolheram virtual, né? O plano metodológico, todos os materiais do programa são os mesmos, tá? Então, isso é importante de ressaltar, tá bom? E aí, só um aviso, pessoal. A falta de pagamento, então, por exemplo, eu cheguei até lá o fim, até o fim do processo, fui aprovado,
assinei o contrato, então uma das etapas é a assinatura digital do contrato, que vocês comprometem aos termos da Lala, né? E depois é o pagamento. Caso você não faça o pagamento, não há nenhuma taxa, tá, de cobrança, tá bom? Então, isso não acontece, tá bom? Então, não se preocupe em relação a isso, mas, claro, é com o pagamento que você garante e entra efetivamente no ecossistema, tá? Bom, pessoal, vamos passar agora para essa outra etapa, que é justamente esse ecossistema, né? Eu acho que é importante vocês saberem que o camp em si já é um momento super especial. Eu mesmo participei do camp, não como lá líder, como observador, digamos aqui, assim, aqui da Lala, tá? E é uma experiência imersiva super incrível e transformadora, tá bom? E é só o começo. É só o começo dessa nossa metodologia de desenvolver a liderança de vocês, jovens latino-americanos, tá? E como que a gente faz isso? De muitas maneiras. Então, coloca aqui no chat o que você já conhece sobre a Lala e a comunidade de La Líderes. Você já conhece algum La Líder? Você já ouviu falar? Ou foi só no Instagram que vocês viram falar um pouco sobre? Eu ouvi falar de um programa da Lala, de carreiras, de mentoria, de estudar fora, enfim. Comentem aqui no chat, enquanto eu vou passando aqui para vocês sobre o que a gente tem, o que a gente fornece para vocês lá, líderes, tá? Você conhece uma lá líder, Ana? Que demais. Isso é muito legal dessa comunidade. Os lá líderes vão nos ajudando a crescer ainda mais, né? Muito, muito legal. Fique à vontade, pessoal. Matias também, né? É isso, a gente quer atingir o máximo de pessoas do Brasil inteiro, da América Latina inteira. A gente está em mais de 20 países, pessoal. Do Estudar Fora, né, Melissa? É um grande programa aqui dentro, né? Que se chama University Placement, justamente esse nosso programa de estudar lá fora, né? Sobre estudar fora, a Joana também, né? A Ana tem amigos, né? Pelos auxílios financeiros, por isso fui coach. Muito legal, Mirella. Muito, muito, muito legal experiência. Enfim, sejam bem-vindos. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né? Vou passar aqui rapidamente para a gente ter esse tempo mais focado nos programas, tá, pessoal? Então, como falei, a Lala tem 8 anos já de acampamentos, né? É influenciador no Instagram, legal, legal. 8 anos de acampamento, são mais de 60 edições de bem mais já, de liderança, de acampamento de liderança, tá? É isso que eu falei, pessoal. Temos 2 temporadas por ano, entraram nos acampamentos, depois você entra na comunidade, tá? São mais de 3 mil líderes de mais de 20 países da América Latina. Isso é até muito legal, de muitos virtuais, né? Dos camps virtuais. Você conhece gente da América Latina inteira. A gente tem também camps presenciais em inglês, em que geralmente a gente recebe hispânicos aqui em São Paulo. Vamos ter agora camps presenciais em espanhol lá no Peru. Então, essa troca cultural é demais. É uma das coisas mais ricas dos acampamentos, essa troca de culturas. E até mesmo entre brasileiros, né? Caso sejam camps cheios de brasileiros, Brasil é gigantesco, né? Super continental. Eu conheci gente do Brasil inteiro quando eu participei aí desse camp, tá bom? E o nosso grande objetivo, gente, é justamente liderar a mudança, formar vocês, ajudar vocês, trabalhar com vocês para tornarmos criadores da mudanças, para a gente ser justamente essas pessoas que impactam a nossa comunidade. Comunidade pode ser o nosso país, pode ser o nosso bairro, pode ser a nossa cidade, pode ser a nossa família, tá? Então, é ser esse líder mesmo, o que é líder, né? Tem muitas frentes, e essas frentes vão ser muito exploradas nos campos também, tá? Então, isso é muito legal. E o ecossistema tem muita, muita, muita coisa. Tá? A gente está falando que os camps são só o passaporte, a porta de entrada. A gente tem o University Placement, que é essa colocação universitária que alguns de vocês falaram aqui, né? Sobre, eu ouvi falar que ela ajuda a estudar fora, enfim. Essa é só uma das oportunidades em que a gente tem aí todo o processinho também para participar, uma vez dentro, né? Temos oportunidades em que vocês podem participar trabalhando aqui da Lala, como camp staff, né? Então, funcionários aí dos acampamentos, em que vocês nos ajudam a construir tudo isso, né? A gente tem um programa de mentoria, em que, independentemente da fase de vida onde você está, se é no final do ensino médio, se é na faculdade, se é início de carreira, você olhar para essa sua dor, para esse seu momento e falar, poxa, ter um mentor, que é uma pessoa mesmo, outra pessoa especialista, talvez nessa sua dor, consiga me ajudar a atingir aquele objetivo. Temos esse programa que é para todo mundo,
tá? Todo mundo que já faz parte, né, dessa comunidade de lá líderes. A gente tem o conselho de lá líderes, esses lá líderes mais engajados, querem fazer a mudança. A gente tem iniciativas de carreiras, né? Então, esse lá líder que agora está focando justamente na carreira, o que eu vou fazer, como que eu posso achar oportunidades, e é um dos grandes ouros de participar da Lala, ter esse acesso a muitas, primeiro, né, esse networking gigantesco de líderes super engajados, mas também oportunidades de emprego, de estudo até, né, lá fora, ou aqui no Brasil, enfim. Tudo isso faz parte desse ecossistema que é voltado para os lá líderes. Quem é lá líder? Quem passou pelos camps, tá? Então vocês estão entrando não só nos camps, mas também na Lala como um todo, tá bom? É, e tudo isso, essa comunidade que é formada por vocês, lá líderes, que passam pelos camps, pelos acampamentos, é coordenado pelo nosso time de comunidade, né? De comunidades, né? A gente tem um hub de comunidades, que é justamente são esses mais 3.000 lá líderes, né, formados, e todo ano entra mais. Então, em janeiro, no começo desse ano, a gente teve uma temporada. Depois disso, entraram vários lá líderes para a comunidade, que já estão se engajando em outras oportunidades, né? Tudo isso é esse hub da comunidade. Então, a gente tem um time voltado para cuidar, né, desses lá líderes, para incentivá-los, engajá-los em novas oportunidades, né? Com a disponibilidade de oportunidades para esse ecossistema praticamente diárias, tá, pessoal? Semanais, a gente vai ver um pouco da nossa newsletter, né? Então, tudo isso é fornecido a vocês depois do camp. E é por isso que a gente tem esse valor, né, do próprio virtuais e dos presenciais, né? Tem valores logísticos, tem valores da próprio material pedagógico dos camps, em que vocês têm essa imersão aí de 5 dias para o virtual ou 7 dias para o presencial, mas depois tem tudo isso. Já incluso, enfim, nesse preço, tá? Então vocês não terão esses custos aí extras para participarem dessas outras oportunidades. Vocês terão o único trabalho de aplicarem para elas, né? Que são sazonais, tá bom, pessoal? Então, enfim, tudo é comunicado a vocês, tá? Vocês vão ser agregados a essa comunidade e tudo será comunicado com carinho e com atenção. E sazonalmente, né? Essas oportunidades vão abrindo, tá? Aqui a gente tem um macro desses programas, dos principais programas. Então, como eu falei, a mentoria, o University Placement, que é essa colocação universitária, né? Que é o estudar fora, né? Como muitos conhecem. Tem um conselho de lá líderes, tem o comitê de diversidade, equidade, que a gente vai dar uma olhada um pouco também. O programa de carreiras, que está demais, assim, em que a gente chama muita gente especialista em carreiras de empresas para conhecerem mais vocês e fazerem esse encontro aí. E o de educação emocional, que também é demais, né? Também é para todo mundo que queira mais aprender sobre autoconhecimento, sobre vulnerabilidade, sobre liderança. É um programa demais, demais, demais. Também síncrono com uma comunidade voltada para a educação emocional. É muito incrível. E temos também oportunidades até pagas, né, para vocês nos ajudarem sazonalmente, como camp staff, né, então funcionário dos camps, como oficiais de admissões, né, que ajudam a gente, time de admissões, nesses processos, como embaixadores, enfim, tudo isso disponibilizado sazonalmente, tá? Bom, passando aqui mais rapidinho também, que eu quero dar tempo de vocês perguntarem, tá? Mais um pouquinho sobre os programas. E lembrando que a gente vai disponibilizar esse material, tá? Para vocês, a gravação, inclusive quem está aqui, quem não está também, vai todo mundo receber, tá? Por e-mail, tá? Na mentoria, então, é justamente isso. Você é conectado com um mentor que vai te ajudar no seu desenvolvimento acadêmico, profissional ou pessoal, independentemente da sua dor. E nem dor, né? Talvez só uma incerteza. Será que eu quero seguir para esse caminho? Será que até eu vou começar a minha carreira, eu quero ir para ONGs, eu quero ir para o corporativo, eu quero ir para academia, estou com essa dúvida. E se eu conversar com alguém que já passou por isso, sabe? Essa mentoria que tem uma duração também, University Placement, em que são meses de acompanhamento especializado, dedicado e de perto a vocês, com o nosso time especialista em applications lá fora, né? Para as faculdades, né, lá de fora. Claro, o University Placement também tem sua application aqui dentro da Lala para participar, né?
o Conselho de lá líderes, que são justamente voltados para esses lá líderes engajados e com vontade de servir a comunidade Lala, nos ajudar a difundir a palavra, o objetivo da Lala, né, digamos assim, sendo um porta-voz aí dos lá líderes dentro de estratégias e ações da comunidade, tá? A gente tem um comitê de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade e pertencimento, né? Que é um espaço também de comunidade para transformar a própria comunidade da Lala e as comunidades dos próprios lá líderes, né? Em relação justamente a esses temas de diversidade e equidade, tá? A gente tem também o programa de carreiras, como eu brevemente falei, que é gigante, demais, demais, em que a gente vai desenvolver vocês a como ingressar nesse mercado de trabalho, tá? Dando dicas, dando treinamento, dando reuniões síncronas aqui com gente especialista em mercado, gente do mercado, tá? E dos mais variáveis, o que é mercado, né? Corporativo, NG, enfim, tem muito disso. A gente oferece isso para vocês com esse currículo especializado em desenvolvê-los, tá bom? Porque a gente quer a gente quer justamente esse desenvolvimento em liderança de vocês, que vocês atinjam o mais alto, assim, sabe? Sempre com consciência, sempre com impacto, né? E por fim, o de educação emocional, que é demais, tem um currículo muito incrível que junta psicologia, neurociência e práticas contemplativas, inclusive de meditação, de vulnerabilidade, de autoconhecimento, em grupo. Então, é super demais a proposta do educação emocional, né? E para vocês terem um pouco mais de equilíbrio emocional, isso faz parte de liderança, né? Todos esses programas é um pouquinho do que a gente vê que uma liderança deve ser, né? E o que líderes devem ser, né? E a gente traz isso, claro, com força e com muita pedagogia nos próprios camps, tá bom? Aqui, mostrando um pouquinho aí, um gostinho aí da Opsplash, né? Que é essa newsletter que os lá líderes recebem semanalmente, com oportunidades lá fora, com oportunidades aqui dentro da Lala, né? Que a gente pode eventualmente abrir, exclusiva para lá líderes, por exemplo, trazendo também informações dos próximos camps, enfim, tem tudo isso na palma da mão de vocês, sabe? Vai estar no e-mail de vocês semanalmente, isso é muito demais também. É uma das iniciativas que a gente mais gosta, a Opsplash, em que todos os 3 mil líderes recebem, tá? Então isso é bem legal. Camila, Lala é demais, exatamente. A gente fica feliz aí com o seu interesse, é justamente isso, a entrada é pelos camps, né? Legal, Lara. E os camps, pessoal, garanto que são demais também, demais, demais, tá? Bom, já chegando aí no fim, tá bom, pessoal? Para vocês, enfim, eventualmente, quem tiver dúvida, a newsletter, dando um pouquinho mais de detalhe, a gente vai trazer palestras, eventos, workshops, masterclasses da Lala e de parceiros. A gente tem uma rede de parceiros demais, tá? Oportunidades de programas voltadas exclusivamente para o La Líderes, tá? Enfim, talvez vocês tenham visto nas redes sociais, a gente já foi para a COP30 no passado, também tivemos esse ano iniciativas no Vale do Silício, em que a gente levou alguns líderes lá. Então, tudo isso a gente divulga nessa Opsplash. Isso é bem legal, esse senso de comunidade, tá bom? A gente tem as próprias divulgação das bolsas de estudo, de estágios em oferta de emprego, né? Justamente voltado para o mercado. Isso, sobretudo, com mais força no programa de carreiras, né? A gente também faz pesquisas para se engajar, para a gente conhecer melhor a nossa comunidade, né? Através dessa newsletter, tá? E divulga os programas e oportunidades de trabalhar até na Lala, tá? Em que a gente tem algumas oportunidades voltadas só para lá líderes, tá? Sejam elas sazonais, né? Como os camp staff, como os oficiais de admissões, sejam até oportunidades efetivamente aí, enfim, profissionais, assim, sabe? Duradouras, enfim, tá bom? Então, tudo isso também é divulgado na Opsplash, tá? Gente, é isso, assim, é muita coisa. Tudo isso que a gente trouxe aqui hoje e ontem, e a gente ainda vai trazer para vocês, é um pouquinho do que a gente acha que liderança deve ser, tá? Múltipla liderança, e vocês vão sair transformados um pouco desse camp, assim, sabe? Então, a gente está muito feliz com vocês estarem aqui. A gente pede isso, preencham o application form o mais rápido possível, tá? As vagas dos acampamentos podem acabar por demanda, tá bom? Então a gente tem aí um limite de vagas por camp. Preencham quanto antes. O application form, né? Tudo isso pode ser preenchido até 7 de julho, mas a gente pede, faça já agora, sabe?
a gente já vimos aqui, tem muita gente já preencheu. É isso mesmo, assim. Tentem fazer o quanto antes, tá? Porque os camps podem fechar, como os do Peru, special, os do Peru em outubro, né? O PLB 3 e 4 já fecharam, tá? Porque a gente já teve muitas inscrições, tá bom? E é isso, gente. A gente fica, eu, a Fê, a T, a gente fica super aqui abertos aí, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui no chat ou levantar a mão, quem quiser falar aqui no microfone, se sentir confortável, tá? A Denise já nos coloca aqui uma questão. Quem vai mandando já vai recebendo a resposta ou só depois da data final? Ótima pergunta, Denise. A gente vai fazer tudo em levas, tá? Então, todo mundo vai receber o resultado, né, para a próxima fase. Então, a primeira fase é justamente esse application form, né, essa inscrição que vocês tinham as essays, né, as redações, enfim. Depois disso vai ser as entrevistas e tudo isso será comunicado em massa, tá? Então, se você enviou agora, você receberá mais para frente aí o resultado, tá bom? Junto com todo mundo por e-mail, tá bom? É isso. Agora, caso você se inscreveu no acampamento do Peru de outubro desse ano, o processo vai ser um pouco mais rápido, tá? Então, as datas aí de recebimento da sua aprovação vai ser diferente dependendo da escolha do seu camp, tá? Joana, para participar de outros países precisa ser fluente em espanhol, né? Joana, a gente recomenda que você tenha um nível pelo menos intermediário aí para o avançado, tá? É justamente isso. A gente quer participação dos La Líderes nos camps, tá bom? Então, você vai conversar bastante, você vai escutar bastante, você vai participar bastante. Então, a gente pede aí que você pelo menos se sinta confortável em ter essa fluência. Claro, você não precisa ser super avançada para isso. E isso serve para o espanhol e para o inglês, tá? Então, é a mesma lógica, tá bom? Joana, e claro, lembrar que o idioma que você escolher na sua primeira opção, então se você escolher, Joana, um acampamento em espanhol, você deve responder as essays, né, as redações em espanhol também, tá? E o idioma do acampamento escolhido por você será o idioma da sua entrevista, tá bom? Então, se você escolher espanhol, a sua entrevista, que é a segunda fase, será em espanhol também. Mesma lógica para o inglês, tá? Para quem escolheu inglês, enfim, tem que responder em inglês as redações e a entrevista em inglês também, tá? Se for português, claro, tudo em português também, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Imagina, Joana, o Guilherme traz. Para quem vai fazer virtual, vai saber as mesmas. Com certeza, Guilherme, com certeza, exatamente. A porta de entrada é a mesma. Presencialmente e virtualmente é a mesma metodologia, tá? Cada um aí tem suas vantagens, assim, mais específicas, mas sim, depois todo mundo é lá líder igual e recebe as mesmas oportunidades. Exatamente, é uma ótima pergunta, tá? Mais pergunta, pessoal. Lembrando que isso será disponibilizado para vocês, a gravação, o material, por e-mail, tá? Nos próximos dias. A de ontem também, tá? Fiquei exatamente como a Fê trouxe, só muda o formato, conteúdo é igual. Por que 5 dias no virtual e 7 dias no presencial? Justamente porque no presencial tem toda uma logística diferente. O primeiro dia de chegada de gente da América Latina inteira e o último dia de saída, né? Mas é essencialmente o mesmo conteúdo imersivo aí em liderança, tá? Temos mais dúvidas? O programa vai ter virtual? Isso, Guilherme. Então, o programa University Placement, destinado aí para os líderes, ele tem um acompanhamento mensal de vários meses, tá? Tem todo um planejamento calculado com o mês em que se inicia as applications para as universities lá fora, né? Então, tem todo esse retroativo mensal de acompanhamento e são virtuais, encontros virtuais. A Ana traz, tudo bem, Ana, se você for aceito no camp presencial e não conseguir por conta financeira, existe a possibilidade de mudança para o camp online? Então, Ana, na escolha para quem escolheu acampamentos presenciais como primeira opção, também tinha uma pergunta de terceira opção, digamos assim, para um acampamento virtual, em que a gente falou, se você não for uh, uh, para esse acampamento, se você não conseguir ser selecionado para esse acampamento presencial como primeira opção, a gente eventualmente vai ver se dá para te alocar nessa terceira opção virtual. Claro, isso se houver vagas, tá, Ana?
mas tudo será comunicado para vocês, tá? Quando começa a aplicação? A aplicação aí já começou, tá? Desde 28 de outubro, de outubro, não, 28 de abril, tá? Mês passado, e vão até 7 de julho, mas a gente recomenda terminar o quanto antes, tá? Que as vagas podem terminar e a gente pode fechar essa aplicação antes desse prazo máximo, tá bom? Dentro do presencial é o dia todo de conteúdo, Camille, exatamente. Virtualmente, se precisar trabalhar virtualmente no estágio, seria possível? Não seria possível, Camille. A gente justamente uma semana imersiva, tá? A gente faz em épocas de férias escolares, né? Pode ter essa questão do estágio, mas é imersivo mesmo, assim, tá, pessoal? São atividades de manhã e de tarde. Uh, e no presencial você fica junto com todo mundo num lugar aqui em São Paulo, tá? Dá tempo ainda da tarde. Laís, dá tempo, assim, a limitação que a gente tem é você ser latino-americano, no caso brasileiro, então você está dentro, e você ter na data do camp entre 14 e 20 anos, tá bom? Com isso você pode aplicar, tá? Imagina, Ana. Pessoal, a gente já está chegando aí nos últimos momentos aqui da nossa apresentação. Caso vocês tenham mais uma última dúvida, podem escrever aqui, mas a gente lembra que o nosso e-mail de admissions está aberto para vocês de dúvidas, tá bom? O nosso e-mail que eu estou colocando aqui, tá? Então fique à vontade para colocar. Vou responder mais essa pergunta da Denise. Minha filha, demais, Denise, seja bem-vinda aqui. Deve enviar hoje. Mais uma dúvida: existe possibilidade de bolsa 100% ou não? Então, Denise, a gente não oferece essa bolsa 100%, tá? Mas a gente pode oferecer, dependendo dos dados socioeconômicos, até 90% do valor. E aí, Denise, a gente tem a iniciativa de arrecadação de fundo, tá? Em que sua filha poderá participar, tá? Gratuitamente, em que a gente vai ensinar um pouco da sua filha a se engajar, como arrecadar, seja por vaquinha, rifa, empreendimento, etc., esse valor restante, tá? Então é assim que a gente trabalha e a gente acredita que isso já faz parte dessa formação de liderança, tá? Já começa esse pré-camp, assim, essa formação de liderança, de engajamento, de vontade. Então é por isso que a gente tem esse teto de 90%, tá bom? E só pode participar, exatamente. Imagina, Denise, obrigado você. Pessoal, vou finalizando aqui, então. Não sei se a Fê e a T tem mais algum ponto, mas acho que a gente tá bem. Vou finalizando aqui, tá? Vou parar agora de compartilhar, voltar aqui a ver vocês certinho e agradecer a vocês, pessoal. Muito obrigado, tenham uma boa noite, um bom resto aí de semana para vocês, tá bom? Até mais, qualquer coisa nos chame no e-mail, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Super obrigada.